Olá, meu nome é Valesca, eu sou aluna do IFCE Campus Tabuleiro do Norte e estudo letras português e inglês. Eu sou bolsista de PIBIC, do projeto Geografia e Literatura, Análise da Região e de Regionalismo no Nordeste Brasileiro, a partir das obras de Euclides da Cunha e Raquel de Queiroz. E o meu orientador é o professor Dr. João César Abreu de Oliveira Filho. O resumo do meu trabalho o presente trabalho foi desenvolvido para analisar os conceitos de região e regionalismo nas obras de Euclides da Cunha e Raquel de Queiroz. As obras utilizadas para essa pesquisa foram Os Sertões, considerada a Bíblia da literatura brasileira, e o 15, a obra que retratou a grande seca que assolou o Nordeste brasileiro no ano de 1915. Como complemento, fez-se necessária a leitura da obra A Invenção do Nordeste e Outras Artes. Essas são as ilustrações das obras que eu li, né? Os Sertões, do Euclides da Cunha, e o 15, da Raquel de Queiroz. Os Sertões é um texto que o Euclides da Cunha, um livro que o Euclides da Cunha escreveu narrando a Guerra de Canudos, na Bahia. Né? Então, ele foi um jornalista mandado para fazer a descrição dos acontecimentos da Guerra de Canudos. E o 15, o romance escrito pela cearense Raquel de Queiroz, em que ela criou uma história para narrar toda a dificuldade que as pessoas do Ceará viveram durante a seca de 1915, uma seca que assolou o Nordeste brasileiro. A introdução. Discutir a formação do Nordeste é algo bastante complexo, principalmente porque exige uma análise aprofundada da história dessa região. Essa temática tão cara aos estudos da geografia, bem como da literatura, é nosso objeto central de investigação, a qual possibilita o melhor entendimento acerca da formação territorial do Nordeste brasileiro, a partir dos estudos dos literatos e das literaturas dos romancistas de 1930, e suas discussões acerca da formação territorial da região Nordeste, desde o período colonial até os dias atuais, bem como as polarizações políticas que marcaram os últimos acontecimentos no cenário político brasileiro. A metodologia para esse trabalho foi um estudo bibliográfico detalhado das obras dos Sertões, de Euclides da Cunha, e o 15, de Raquel de Queiroz, analisando também a obra A Invenção do Nordeste e Outras Artes, de Durval Muniz, autor que abordou a mesma temática. Juntamente com a leitura das obras, foram elaborados fichamentos de citação, a fim de aprimorar e fortalecer a apreensão dos objetos e conteúdos apresentados nas obras. Então, eu fiz a leitura dessas duas obras, certo? E, em seguida, fiz o fichamento. O fichamento de citação ele é muito importante para que a gente consiga fixar as ideias centrais do texto, né? E, a partir dessas citações, eu pude fortalecer justamente a apreensão dos objetos, o que os autores queriam passar para o leitor, né? Então, essa é a metodologia que eu utilizei, de estudo bibliográfico dessas obras. E a obra do Durval Muniz foi de fundamental importância para que eu pudesse compreender a ideia de região e regionalismo nas obras que foram tratadas inicialmente. Com relação aos resultados da discussão, esse trabalho teve como resultado a construção de um artigo científico intitulado Geografia e Literatura, Análise da Região e de Regionalismo no Nordeste Brasileiro, a partir das obras de Euclides da Cunha e Raquel de Queiroz, que fora desenvolvido para futuras publicações em revistas ou eventos relacionados à temática. A discussão teve como foco a ideia geográfica de região e regionalismo que a literatura ajudou a propagar. Então, após a leitura, a construção desses fichamentos de citação, eu também produzi um artigo para que possa ser publicado futuramente, né, alguns eventos relacionados à temática, tanto de geografia quanto de literatura, uma vez que esse projeto ele é interdisciplinar. Então, essa produção desse artigo foi o nosso resultado, certo? E a conclusão que eu cheguei é de que algumas obras literárias, no caso de que eu tratei, né, Euclides da Cunha e Raquel de Queiroz, ajudaram a propagar ideias do Nordeste que ficaram incrustadas na mente das pessoas. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Com relação às considerações finais, esse trabalho foi de fundamental importância para a compreensão de região e regionalismo no Nordeste brasileiro. As leituras das obras dos Sertões e o 15 mostraram características muito próprias de região Nordeste, e é possível notar como a ideia de regionalismo foi construída ao longo dos anos.
A leitura de A Invenção do Nordeste e Outras Artes esclareceu a compreensão acerca da temática trabalhada. Então, essas obras do Euclides da Cunha e da Raquel de Queiroz, elas ajudaram a cristalizar na mente das pessoas, né, no imagético das pessoas, a ideia de que o nordestino é uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, carente, desprovida de conhecimento, de educação. Então, também a ideia de que nossa região Nordeste é uma região pobre, uma região muito seca, que não foge muito da realidade, mas foi uma ideia que se fixou e parece ser difícil de remover do imaginário das pessoas. Então, o Durval Muniz, ele também leu essas obras e leu tantas outras obras que tratam a região Nordeste, bem como analisou a música e outras produções artísticas, né? E também chegou à conclusão de que essa ideia de Nordeste que nós temos hoje, né, o resto do Brasil tem sobre a região Nordeste, dos nossos regionalismos, elas foram propagadas pela arte, pela literatura, né? E que a gente tem que entender também que hoje em dia, século XXI, o Nordeste e os nordestinos mudaram muito. Então, uma ideia que precisa ser desconstruída, né? Esse trabalho ele foi elaborado para uma forma de desconstrução dessas ideias, né? Que talvez possam denotar um certo preconceito, né? Um certo preconceito, também uma coisa que não fala tanto da realidade atual, visto que as obras escritas ali no século passado, elas têm uma realidade completamente diferente da realidade que nós vivemos hoje. Então, essas são as minhas considerações finais, e como referências eu utilizei o texto do Durval Muniz, A Invenção do Nordeste e Outras Artes, Os Sertões, do Euclides da Cunha, e o 15, da Raquel de Queiroz. Muito obrigada, gente.